Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus les bendiga em nome de Jesus. Estamos estes dias hablando acerca do pueblo de Israel em la época do profeta Elias. O pueblo estava dividido entre dois pensamentos. O pueblo se havia inclinado a um Deus chamado Baal, porque o rei de Israel, em la época, o rei Acabe, contrajo o matrimônio com Jezabel, que era de los sidônios. Ela era uma incentivadora e adoradora de um Deus falso, um Deus chamado Baal, que era considerado Deus da fertilidade, Deus da lluvia, e o pueblo necessitava da lluvia para que pudera trabalhar em la terra. Pero antes que o pueblo entrara em la terra de Canaã, Deus les deu uma advertência muito importante, uma enseñança importante, para que eles tiveram êxito em todo lo que realizaram. Deus lhes dijo: guardad, pois, todos os mandamentos que eu os prescribo hoje, para que seas fortalecidos, e entreis e posseais a terra a la qual passais para tomá-la. Para que eles foram fortalecidos, para que eles tiveram êxito em todo, eles teriam apenas que guardar os mandamentos do Senhor, que viver de acordo a la palavra de Deus. Deus já lhes havia mostrado sua glória, sua grandeza, seu poder, sacando-los de Egipto, de las garras de Faraó. Deus derrotou ao exército egípcio. Deus abriu o mar rojo para que o pueblo passara. Deus condujo a seu pueblo por el deserto. Eles venceram a todos os inimigos e agora Deus los estava introduzindo em la terra prometida. E eles tinham que guardar os mandamentos, é decir, andar de acordo a la palavra de Deus, obedecer-la, servir unicamente ao Senhor, para que eles tiveram êxito em todo. E o Senhor disse mais: la terra a la qual entras para tomá-la, não és como la terra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilha e regabas com tu pé, como o huerto de hortaliça. É que em Egipto a terra era muito seca, o calor era demasiado, quase não chovia, e a gente dependia das águas do rio Nilo. Pero em Israel seria diferente, porque Deus les daria la lluvia, la temprana e la tardia, como ele disse aqui: la terra la qual passais para tomá-la, és terra de montes e de vegas, que bebe las águas de la lluvia del cielo, terra de la qual el Senhor tu Deus cuida. Sempre estão sobre ela los ojos del Senhor tu Deus, desde el princípio del año hasta el fim. Mire usted, que Deus les estava dando a promessa que Deus cuidaria da terra, Deus tendria seus olhos postos em la terra todos os dias, desde o princípio del año hasta el fim. Eles dijo: se obedeceres cuidadosamente a mis mandamentos que eu os prescribo hoje, amando ao Senhor vosso Deus e servindo-lhe com todo o vosso coração e com toda a vossa alma,
yo daré la lluvia de vossa terra a su tempo, la temprana e la tardia, e recorrerás tu grano, tu vinho e tu azeite. Deus estava prometendo aqui que eles tendriam uma vida plena, abundante, nunca faltaria la lluvia, tanto la temprana como la tardia, se eles anduviessem em los caminhos de Deus. Pero eles não escutaram a voz de Deus, não obedeceram sua palavra, quiseram fazer as coisas a sua maneira, se inclinaram ao Deus chamado Baal, começaram a cultuar a Baal, esperando que tiveram muita lluvia, porque segundo Jezabel lhes havia ensinado que Baal era o Deus da lluvia, o Deus da fertilidade, pero foi uma equivocação, porque a raiz da desobediência, a raiz do pecado, vino o fracasso, vino a sequia, vino a miséria, e eles passaram 3 anos e 6 meses sem que houvera lluvia. Foi algo terrível, foi uma época difícil, onde a gente começou a perder todo. A gente passou a viver uma verdadeira miséria, foi um sofrimento grande naquela época. E nós outros podemos observar que hoje dia a história se repite. Por que vemos hoje dia tanta miséria, tanto fracasso, tanto sofrimento, tanta gente que disse crer em Deus? Sin embargo, a vida está arruinada, a vida está por los suelos. Por quê? Qual é o problema? O problema é o pecado. O problema é a desobediência à palavra de Deus. O problema é que muita gente não toma em sério a palavra de Deus, não é fiel a Deus, não estão apojados em Deus, se apojam em coisas criadas, se apojam em coisas, em personas, em religiões, em tradições, quando nós outros temos que estar apojados unicamente em Deus. O apóstolo Pablo, ele disse: não os enganeis, de Deus nada se burla, cada um cosecha lo que sembra. Ele que sembra para agradar a sua natureza pecaminosa, dessa mesma natureza cosechará destruição. Ele que sembra para agradar ao Espírito Santo, cosechará vida eterna. Amiga minha, amigo meu, a verdade é que a vida depende das decisões que tomamos. Deus nos ha dado sua palavra, a palavra de vida, a palavra de fé. Pero muitas vezes um escorre seguir a outras vozes. Parece mais fácil a pessoa escutar palavras negativas, palavras de dúvidas, as palavras deste mundo, a voz deste mundo, que a voz de Deus, a voz da fé. E por isso vemos o sofrimento, vemos quantas famílias estão destruídas, separadas, quantas pessoas estão passando hambre neste mundo, quanta gente está sofrendo. Isso não vem de Deus. Não é de Deus, não é um castigo de Deus, não é que Deus nos haja abandonado, não. O tema é que se a pessoa vuelve a espalda para Deus, então ele não poderá fazer nada. Deus não pode manifestar-se, Deus não pode obrar quando lhe volvemos a espalda, quando nos apartamos de Ele.
quando não escutamos sua voz, quando não praticamos sua palavra. Todos nós outros temos todo para vencer neste mundo, para ter uma vida feliz, uma vida exitosa, próspera, abundante. Porque Deus não se agrada com o sofrimento, o fracasso do ser humano. Ao contrário, a Bíblia diz que o gozo do Senhor é nossa força. Deus quer que sejamos fortes, que tenhamos uma vida abundante. Para isso, Jesus ha venido para dar vida e vida em abundância. Pero é a desobediência, o pecado, lo que leva a persona ao fracasso, é lo que leva a persona à la ruína. Amiga minha, amigo meu, quizás você que me escuta neste momento, você que és uma persona sincera, você reconhece que ha tomado muitas malas decisões nesta vida. Você reconhece que ha descuidado de sua relação com Deus, de sua vida espiritual. Você hasta conhece a palavra de Deus como o povo de Israel conhecia. Pero eles se inclinaram a outros deuses. E não se pode servir a dois senhores. Jesus dijo isso, não se pode. Quizás você está querendo servir a Deus, pero também quer servir a este mundo. Quer servir a los prazeres do mundo, a los amigos, ao pecado, a sendo ídolos para você. Não, isso não vai atrair benefícios, não vai atrair resultados, só vai atrair fracasso, sofrimento para a sua vida. Se você quer ser feliz, você necessita volver-se a Deus e buscá-lo de todo o seu coração, com toda a sua alma, poner-lo em primeiro lugar em sua vida, buscar-lo em primeiro lugar, por em cima de todo. E todo o que você necessite, Deus lhe dará. Deus se manifestará, Deus obrará em sua vida. Não viva mais dividido, não viva mais como o povo de Israel em la época do profeta Elias, dividido entre dois pensamentos. Tome uma decisão em sua vida e cambie esta situação que você está vivendo. Cambie de vida, cambie de altar, passe a buscar aquele que é o único e verdadeiro Deus. Passe a invocar unicamente o nome de Jesus. Haga de ele seu único e suficiente Senhor e Salvador. Apoie-se nele, em sua palavra, em suas promessas, e toda a sua vida cambiará, independente da religião, de sua raça, de seu nível cultural, social, econômico, do color de sua pele, do lugar de nascimento. Aqui no Centro de Ajuda Cristiano, temos pessoas de todos os níveis sociais. Temos aqui pessoas de todas as nacionalidades, porque a porta está aberta para todos. Aqui temos espanhóis, temos franceses, temos africanos, temos sul-americanos, norte-americanos, temos de todo aqui. Pessoas de várias nacionalidades. Pessoas que antes tinham a vida rota, a vida quebrada, fracassada. Pero quando buscaram a Deus, quando tomaram a decisão de buscar a Deus, cambiaram de vida. Quando manifestaram a fé, quando entregaram suas vidas em sacrifício no altar, Deus se manifestou de maneira poderosa em suas vidas. E Ele quer ser o mesmo por você. Você que está sofrendo, você que quer um câmbio de vida, você que se sente abandonado, olvidado, injusticiado. Este domingo
estaremos aqui no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, determinando um câmbio para a sua vida, determinando sua liberação, determinando que este mal que ele aflige, que ele atormenta, seja quitado de sua vida, determinando que você prospere, que você se levante cabeça, que você salga adelante. Uma oportunidade. Deus sempre nos dá a oportunidade de cambiar. Deus é Deus de oportunidades. E você tem este domingo a oportunidade de revertir esta situação que você está vivendo. E se você crê, porque tudo depende da fé, é a fé de um, se você crê, você verá a glória de Deus, o poder de Deus manifestar-se em sua vida. Este domingo, 10 da manhã, aqui em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, em Madrid, cerca do Museu Reina Sofia, recordando a todos que teremos parking gratuito aqui em Atocha. E amanhã regressaremos aqui com todos vocês com o café espiritual. Hasta amanhã, que estejam bem.